Pessoal, estamos ao vivo em mais uma live do programa Parlamento Aberto, aqui direto do nosso perfil no Instagram. Hoje vamos falar, hoje é um dia muito importante, uma live muito importante para nós aqui, porque vamos falar sobre um ano de programa Parlamento Aberto na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Receberemos aqui Marcelo Medeiros, que é lá do Instituto Imaflora, e também representante do Observatório Cidadão de Piracicaba, que fez um boletim, um relatório completo sobre as atividades aí de um ano do programa Parlamento Aberto. Então, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse assunto que é tão importante para nós aí, o pessoal que vai chegando. Sejam todos bem-vindos. Fala aí, Rick, que ficou um pouquinho mais velho, né, Rick? É isso aí. Rafa, Tânia, Gurgel também, Rafa Bittencourt. Ontem participei de uma live junto com o Rafa, foi legal pra caramba, lá do programa que a gente faz junto na Rádio Educativa FM, o programa É Rock, foi bacana. E estou aqui apenas esperando o Marcelo Medeiros. Até já mandei um recado para ele, eu falei que 5 horas em ponto aqui, a gente é quase igual o britânico, né? Tudo em ponto. Vereador Amélio também, seja bem-vindo todo mundo aqui nessa live para a gente falar sobre o programa Parlamento Aberto, essa experiência que tem sido muito proveitosa aqui na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Marcelo já está aqui com a gente, eu vou chamar ele agora para a gente começar esse... Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para informar aí a sociedade sobre o que aconteceu nesse último ano em Piracicaba. Fala, Marcelo, tudo bem? Cara, tá um pouquinho baixo o seu áudio para mim, não sei. Tá, vou me aproximar aqui, então. Solta a voz, cara. Faz um gogó e solta a voz sem dó. Brincadeira. Fala alguma coisa para ver se tá bom o áudio. Tá me ouvindo melhor agora? Eu ouço melhor, mas um pouco melhor só, tá? Se puder melhorar um pouquinho mais, ajuda. Vou aproximar então mais o microfone. Vai ficar ruim mesmo. Isso, agora melhorou bem. Só É, o a imagem microfone. que, só a imagem que precisa. Hã? Tem como alterar a imagem para ficar mais perto da câmera? Ou assim tá bom? Não, tá bom. É que aumentou o áudio e agora baixou de novo. Tá, aqui eu tô mais próximo agora então, da tela. Vai ficar ruim para Tá. me ver. Ah, tá, entendi. Eu achei que você tava com um Só isso. microfone externo. Você não tem nenhum Não, microfone não. externo. Ah, então coloca do jeito que Não. tava, daí fica um pouco mais baixo o áudio, mas pelo menos dá para escutar e ver você. Beleza? Tá. Ah, tá bom assim, ó. Beleza. Essa posição tá ótima. Cara, a gente sempre começa aqui nossa live do Parlamento Aberto, primeiro, passando um pouco das informações sobre o que está acontecendo em questão de conjuntura do novo coronavírus em Piracicaba. Hoje foram registradas 4 mortes de ontem para hoje. Então, Piracicaba chega a 38 óbitos já por conta da Covid-19, por conta do novo coronavírus. E também foram confirmados 32 novos casos, chegamos a 697 casos confirmados da doença em Piracicaba, sendo que 238 estão em tratamento, ou tratamento residencial, ou tratamento ali, seja em leito de enfermaria, seja em leito de UTI, seja em leito privado ou leito público, tá? Mas são 238 pessoas em tratamento, segundo os números oficiais da prefeitura. E hoje também o governo do estado de São Paulo divulgou um primeiro relatório, toda quarta-feira agora, a cada semana eles vão atualizar, fazer uma análise semanal sobre como que estão os índices que balizam a condição de cada região para poder abrir, né, liberar mais o comércio ou fechar mais o comércio. Então, o governo do estado anunciou hoje, né, que na média geral do estado, né, são alguns critérios que são utilizados, né, para a gente entender. Os critérios para definir como está a situação de cada região é a média taxa de ocupação de leitos de tratamento intensivo para a Covid-19, o número de leitos por 100 mil habitantes e a taxa de acréscimo ou decréscimo de casos confirmados, além de internações, mortes pela doença em comparação com a semana anterior. Na média do estado, tá? Não saiu média local, saiu média do estado.
apurado entre o dia 26 de maio ao dia 2 de junho, que foi ontem. Conseguiu ver uma melhora em 3 critérios, tá? A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado, que estava em 73,5%, caiu para 72,4%. Ou seja, 1,1% de melhora nesse índice, que é a taxa de ocupação de leitos. O número de vaga por 100 mil habitantes, que era de 11,8 vagas para cada 100 mil habitantes, passou para 13,3. E as internações, elas decresceram 3% nessa semana em relação à semana anterior. Mas, ao mesmo tempo, tivemos um aumento aí no índice de casos no estado, que foi de 61%, e no índice de morte, né? Piracicaba, por exemplo, para quem não fez as contas aí, de segunda para cá já foram 9 mortos. É um dado preocupante, porque mostra que a doença está numa tendência de crescimento na cidade. Bom, esses são os recados que eu queria passar hoje, e agora vamos falar sobre o trabalho do Observatório Cidadão, especialmente o relatório que foi lançado pelo Observatório para falar de um ano do programa Parlamento Aberto, desenvolvido aqui na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Antes da gente começar, Marcelo, eu acho interessante a gente passar para quem está nos acompanhando aqui o que é esse conceito de onde o Parlamento Aberto está inserido, que é o conceito de governo aberto, né? A gente tem esse conceito que é uma proposta de gestão pública, tanto em relação à informação, tanto em relação à participação popular e também em relação às inovações que os governos podem oferecer, assim como em relação à educação para a cidadania. Queria que você explicasse um pouquinho o que significa esse conceito de governo aberto. Beleza, Eric. Boa tarde, pessoal, novamente. Vocês estão me ouvindo bem agora? Eu estou, agora está ótimo. Beleza. O conceito é relativamente novo. Ele surge, digamos, oficialmente em 2011 apenas, que foi criada a parceria de governo aberto, que é OGP em inglês, OGP, que foi uma iniciativa internacional liderada por alguns poucos países, o Brasil foi um deles. Foi o Brasil e Estados Unidos, na época do Barack Obama, que puxou essa iniciativa. E, basicamente, é uma plataforma com o intuito de aproximar governos, mas quando a gente fala governo, são estados, são entes subnacionais, como estados federativos, cidades, organizações, são todas as organizações privadas da iniciativa da sociedade civil, de governo, juntas num processo de cocriação e parceria, no intuito de aproximar a tomada de decisão, principalmente dos governos, para a população. Então, ela é baseada em 4 critérios, que é a transparência pública, a participação social, a accountability, que é um termo em inglês, não tem muita tradução para o português, mas é tipo a prestação de contas do governo para a sociedade, e tecnologia e inovação. Então, são 4 pilares fundadores, digamos assim, mas muito com o intuito de uma coisa básica, né? Que é, de fato, trabalhar a democracia do jeito que ela deveria ser, né? Que é a sociedade participando ativamente das decisões tomadas públicas, né? Então, mais ou menos isso. Então, é importante você ter colocado dessa maneira mais geral. Justamente, eu queria começar a gente falando dessa forma, porque a gente vai entrar na nossa experiência aqui na Câmara. Mas eu acho que é importante entender que o que a gente faz na Câmara, primeiro, ele é um conceito, né, como você colocou aí desde 2011, tem sido um conceito novo, uma forma de relação, vamos dizer assim, uma radicalização da democracia, no sentido de você ampliar a democracia, de você ampliar os espaços democráticos. Então, a gente vai falar da Câmara, mas eu acho que é importante a gente passar essa noção. O governo aberto serve para qualquer esfera de governo, né? Eu, inclusive, já trouxe aqui, por exemplo, pessoas profissionais que atuam em tribunais de contas e que falam também da mesma estratégia
dentro, a partir dos tribunais de contas, assim como também do judiciário, assim como, claro, do executivo, né? Então, comenta um pouquinho sobre como que é essa ideia em torno do Estado de maneira ampla, né, e geral. Isso começou muito pelo que a gente tem no plano de governo, né, que é o poder executivo. E historicamente, na prática, são os governos que geralmente tomam a frente dessas iniciativas. Mas ultimamente a gente está vendo iniciativas como a de Piracicaba, que os outros poderes, seja o legislativo, o judiciário, órgãos de controle, como você mencionou, estão adotando esses princípios de governo aberto para esses poderes, né? Então, o parlamento aberto são os princípios de governo aberto aplicados ao legislativo, né? Tem o judiciário aberto. Enfim, então, como você bem falou, esses princípios eles podem ser aplicados em qualquer um dos poderes, qualquer uma das esferas de poder público no país e, de novo, ressaltando, pode ser aplicado também em iniciativas privadas, empresas privadas. Existem várias iniciativas que o pessoal em inglês chama de disclosure, que é cada vez uma maior transparência de relatórios e informações de empresas privadas, seja por demanda de acionista, por exemplo. Algumas bolsas de valores dos Estados Unidos, elas meio que exigem para você vender ação lá, eles têm que ter um índice de abertura de informações. Então, de fato, é uma demanda global, cada vez maior, essa abertura de informações, de uma maior transparência, não só para governos, né, poder público, mas também para iniciativa privada e sociedade civil. Tipo, o Imaflora, que é a ONG que eu trabalho, a gente acabou de lançar um relatório de atividades, né, um balanço anual, que a gente coloca lá nossas contas, nosso orçamento, que teve de despesa, e de atividades também, né? Então, por exemplo, o Imaflora acabou de divulgar esse relatório como uma forma de dar transparência para toda a sociedade do que a gente faz, até porque a gente recebe recursos de governo, de iniciativa privada, de fundações do exterior. Então, a gente tem que ter essa transparência também. Da mesma forma que a gente exige do poder público ser transparente, a gente também tem que fazer nossa parte. Então, realmente é uma demanda global, né, para todas as organizações da sociedade, né? Perfeito. Eu acho que a gente está falando de uma coisa que permeia tudo isso, né? Que a gente está falando muito da legitimidade das instituições perante aqueles que ela diz representar, né? Não tem como eu dizer assim, olha, Marcelo, eu te represento, mas fica aí no seu canto, eu fico no meu, confia em mim só e acabou, né? Não tem como, a gente tem que apresentar elementos de confiança e a informação, a participação, a abertura dos dados, a própria auferição desses dados, né? Enfim, tudo isso que a gente tem dentro do governo aberto, eu acho que cria a legitimidade dos governos, né? E você falou da iniciativa privada, a própria iniciativa privada também busca essa legitimidade para atuar com o público dela. Então, eu acho que realmente é uma forma que a gente está falando de legitimidade das instituições, né? E aí, a gente entra no nosso assunto mais específico, Marcelo, que é esse boletim que vocês lançaram, aliás, como todos que são feitos pelo Observatório Cidadão, eu gosto de, primeiro, ressaltar a qualidade gráfica do boletim, muito bem feito, muito bem estruturado. Não sei quem é o designer ou a designer que faz, mas mando os parabéns, né? Enfim, porque é sempre muito bonito, assim, é gostoso você olhar os boletins que vocês lançam. E o boletim número 25 de maio de 2020 fala aqui do programa Parlamento Aberto em Piracicaba. Aí a gente começa o nosso papo especificamente que traz aqui a nossa live. Gostaria que você explicasse não apenas como foi criado, né, montado esse relatório, mas retomasse um pouco da atividade, né, do Observatório desde 2012 junto à Câmara, trazendo esse processo. A gente aqui sempre é muito agradecido ao Observatório, porque o Observatório que veio com a proposta, o Observatório que veio nos colocando nos desafiando para fazer o programa Parlamento Aberto. Então, não haveria programa Parlamento Aberto se não fosse a atividade
e a posição do observatório. Então, eu gostaria que você fizesse um relato e também chegasse nesse relatório que vocês lançaram no mês passado. Beleza. O Observatório surgiu em 2012, uma rede de organizações da sociedade civil de Piracicaba. O Imaflora, que é onde eu trabalho, é uma dos membros, né? Desde que a gente começou, a gente faz ainda, que é o nosso carro-chefe, digamos assim, que é o boletim avaliando a transparência de informações tanto da Câmara quanto da Prefeitura de Piracicaba. E desde o começo sempre teve uma grande divulgação na mídia, né? Então saía lá, a Câmara... No começo as manchetes eram bem negativas, que não atingiam tanto os índices lá. A Câmara não é transparente, a Câmara não atinge nem metade das informações e tal. E à medida que a gente foi fazendo os boletins, né? E aí eu acho que a gente sempre ressalta o trabalho de algumas pessoas, né? Eu e o Renato Morgado, a gente sempre fala isso. A importância do trabalho de você, da Valéria, aí, diretora de comunicação, e de alguns vereadores, né? Então, o Matheus Erler, quando era o presidente da Câmara, ele viu essa oportunidade de pegar essa pauta da transparência pública como um projeto pessoal dele ali dentro da Câmara, né? Mas também como uma forma de ser um bem para toda a casa, legislativo. Então, ele começou a trabalhar, de fato, em pequenas ações, muito baseado nos relatórios, começou a melhorar os índices, e aí os índices foram melhorando, e aí, com isso, as manchetes também foram melhorando, né? Na mídia. E aí, a própria Câmara, todos os vereadores começaram a ver que isso poderia ser algo benéfico para a Câmara, né? Porque, às vezes, você pode ter uma reação tipo, a sociedade civil está só criticando, nada do que a gente faz está bom, mas a gente não trabalha dessa forma, né? O observatório, sempre com um aspecto propositivo. E aí ele foi começando a fazer melhorias, começou a fazer coisas mais estruturais. Eu acho que em 2016, não sei se você já estava aí na época, mas que foi criado um departamento de documentação e registro, se eu não me engano. Documentação e transparência. Comunicação e transparência, e aí melhorou muito, porque o volume de dados e informações que a Câmara gera deve ser gigantesco, né, todo dia. E realmente tem que ter uma estrutura de física, de processo, de pessoas específicas para trabalhar com isso. Com o departamento, a Câmara já teve um salto significativo nos indicadores. Aí, em 2017, começa algumas iniciativas, não com o programa de Parlamento Aberto, mas com a ideia, que foi a Tribuna Popular, que é um dos principais instrumentos aí do Parlamento Aberto, né? E a Escola do Legislativo. Então, em 2017, tem essas duas criações que dão realmente um salto, mas já caminhando para ações concretas, muito pontuais, no sentido de que, pouco a pouco, a gente ia começar a ganhar a própria simpatia aí dos vereadores, dos servidores da Câmara. E aí a gente, em 2018, a Câmara lança em 2018 o programa Rumo ao Parlamento Aberto, né? Com o nosso apoio. E aí, em maio e junho de 2018, a gente faz uma consulta pública para toda a sociedade de Piracicaba, falando das iniciativas que tem da Câmara e como elas podiam ser melhoradas. Aí, a partir da consulta pública, a gente pegou esses resultados e fez uma proposta formal, né, de documento, que virou a proposta de resolução, e foi aprovada no dia 30 de abril do ano passado, né? Então, foi esse processo, muito pelos nossos boletins, mas também foi todo um trabalho interno aí de vocês, né, de alguns vereadores, principalmente vocês servidores aí no dia a dia, um trabalho de formiguinha, como a Valéria gosta de falar, né, de conscientização mesmo, de que essa pauta é uma pauta importante e é possível para a Câmara, né? E aí que culminou no ano passado, Piracicaba ser a primeira cidade do Brasil a ter um programa nesse sentido, né? Perfeito. Agora, o que você aponta, então, de aspecto positivo dentro desse programa Parlamento Aberto? A gente está com um ano aí, inclusive já conversei com o Bruno Velo, que é seu companheiro lá
Lima Flora, também companheiro ali do Observatório Cidadão, está sempre aqui na Câmara, você também às vezes vem com ele também. O que você aponta de positivo nesse período de um ano, que é o período que o relatório compreende, né? Sim. A gente fez a compilação dos resultados muito baseados nos princípios, né? Então, em relação à transparência, e aí, voltando aos boletins, é preciso sempre ressaltar que a Câmara, nas 2 últimas avaliações que a gente sempre faz semestral, atingiu seu recorde histórico, né? Então, ela está em 94%, então está praticamente num pico ali de melhoria, e pela segunda vez foi atingida essa marca. E mesmo assim, a Câmara continua fazendo uma melhoria contínua, né? Que vai fazendo algo além do que a gente não avalia. E isso é, óbvio, muito bom. Então, de transparência, acho que a primeira coisa seria a ser ressaltada a questão dos pedidos de acesso à informação. Tem a LAI, né, a Lei de Acesso à Informação, que fez 8 anos no mês passado, agora em maio. E ela diz que qualquer cidadão pode fazer um pedido de informação a qualquer ente público, e no caso da Câmara, via internet, né? Se não me engano, pode fazer presencial também. E o poder público tem até 20 dias para dar uma resposta. A pessoa pode fazer uma contraproposta, digamos assim, né? Uma solicitação em cima. E o poder público tem mais 10 dias para dar essa resposta, né? Mas tem que ser uma resposta adequada, no caso adequado. E a gente fez a avaliação desde 2015, e mesmo no ano em que a Câmara teve seu pior número, que foi em 2018, esse prazo de resposta foi de 7 dias. Está bem abaixo dos 20. E conversando com o Gilmar Rota, né, que é o atual presidente da Câmara, com a Valéria também, eu conversando com ele, vendo a coluna que ele tem no Jornal Piracicaba, se não me engano, ele está batendo muito nessa tecla, né, de melhorar cada vez mais esse índice, essa qualidade da resposta. E em 2019, esse índice chegou a 3,9 dias, né? Então, se eu faço um pedido, mais ou menos em 4 dias eu tenho uma resposta da Câmara. E 2019 foi o ano em que a Câmara teve mais pedidos, né? Então, quando a Câmara tem o maior pico de pedidos de acesso à informação é quando ela reduz o prazo. Então, isso mostra claramente que a Câmara está trabalhando muito forte para atender muito mais do que a legislação pede. Então, esse foi um ganho expressivo que a gente acha. A gente sempre faz pedidos de acesso à informação para fazer os boletins. E mais do que o prazo da resposta, a gente vê a qualidade das respostas também, né? A gente faz pedido para vários ministérios federais, Ministério do Meio Ambiente, Agricultura. De vez em quando vem umas respostas que a gente nada a ver do que a gente pede, sabe? Algo do tipo, isso é super comum, infelizmente, no Brasil. Então, realmente acho que é algo a se ressaltar, né? Que a Câmara, além de entregar num prazo super adequado, as respostas são sempre satisfatórias. E aí tem algumas medidas de melhoria de transparência, né? Principalmente relacionada à despesa. Tipo, na seção viagem, lá no site da Câmara, ela passou a incluir documentos que justificam a necessidade do vereador se ausentar, e tem os recibos de comprovantes de pagamento, né? Então, isso é super válido para a transparência, para medidas de combate à corrupção, como é que o cidadão vê que o dinheiro público dele está sendo usado de fato para o trabalho do vereador, dos servidores da casa, né? No processo de licitação, por exemplo, baseado no sentido de evitar práticas de corrupção, antigamente, quando você via um processo de licitação na Câmara, você só tinha o valor da empresa que ganhou o processo. Das empresas que concorreram, mas não ganhou, estava lá R$0. E agora, tipo, a Câmara disponibiliza também todos os valores que foram concorrentes, digamos assim, né? Isso é uma prática também super válida para evitar cartel, monopólio, enfim. Então, são medidas super válidas de transparência, né? Mas que de ganhos mesmo na parte de transparência foi isso. De participação, a Tribuna Popular, que eu mencionei, né, para o pessoal que não conhece, a Câmara disponibiliza para cada reunião ordinária um espaço de 20 minutos, podendo ser usado até para 3 pessoas, para que o cidadã fale de qualquer tipo de problema
coisas positivas e negativas que ela está enxergando na cidade, né? Então, é um contato direto que o cidadão tem ali com os vereadores e os vereadores. Foi instituído em 2017, como eu tinha falado, e a gente fez um mapeamento, e em 2017 foram 60 participantes, né? 60 pessoas que usaram a tribuna, e no ano passado esse número subiu para 140. Então a gente viu que a sociedade de Piracicaba, de fato, está usando esse instrumento. Eu participei de algumas sessões, né? Eu já utilizei a tribuna popular para falar algumas vezes, e eu vi realmente apresentações muito qualificadas, né? Pessoas preocupadas com questão de saúde, segurança de Piracicaba, e realmente os vereadores ficam atentos e realmente rola uma conversa ali, né? Geralmente saem encaminhamentos para resolver o problema. Então, isso é super válido. E além da qualificação, digamos assim, da presença, a Câmara transmite a Tribuna Popular ao vivo, né, pelas redes sociais, faz uma matéria jornalística no site. Então, isso ajuda a dar publicidade. E também a Câmara, ao longo dos anos, diminuiu a burocracia, né? Antigamente, a pessoa tinha que colher assinaturas, um determinado X de assinaturas para usar a tribuna, e hoje não precisa, é só fazer um protocolo lá na Câmara e ela pode ser utilizada. Duas iniciativas que a gente também super comemorou, a gente já sabia que tem um diálogo bom com vocês, é a Câmara Inclusiva, que é um projeto para garantir o envolvimento e acesso de pessoas com deficiência e idosos ao legislativo. Então, a Câmara abre as portas, digamos assim, né? Faz visitas e consultas a pessoas com deficiência, seja sensorial, né? Ou pessoas que têm dificuldade de locomoção, são cadeirantes. Essas pessoas visitam a Câmara para identificar barreiras físicas, atitudinais, que a gente chama, né? E realizações de melhorias a partir disso. E a Câmara começou a fazer reformas e adaptações para a acessibilidade nos prédios, muito em virtude dessas visitas, né? Também foram feitas capacitações a funcionários da Câmara sobre como utilizar a mídia inclusiva. Você é repórter, você deve saber bem aí. A Câmara começou a implementar a tradução de Libras nas audiências públicas. Lá no site, lá no canto superior, tem duas mãozinhas, né, com o nome Libras. E você clicar lá, você começa a ver as sessões do site em Libras. Então, realmente é um programa assim que a gente adora, porque de fato promove cada vez mais a participação de pessoas, todas as pessoas de fato. Então, realmente a Câmara teve esse super cuidado, está cada vez melhorando nisso. Então, é um programa que a gente acha super louvável. Outro ponto também importante que a gente participa são os fóruns participativos. A Câmara, a gente mapeou 20 fóruns. Desde 2017, quando a gente começa a discutir a coisa do parlamento aberto, dos 20 foram criados 12 a partir de 2017. Então, a gente acha que o diálogo rumo ao parlamento aberto influenciou nesse sentido. E um fórum que a gente participa do Fórum de Meio Ambiente, né? Mas um fórum que, inclusive, ganhou o prêmio de boas práticas legislativas do Estado de São Paulo é o Fórum de Empreendedorismo Feminino. E o foco deles são mulheres com vulnerabilidade social, principalmente mães solteiras ou que são detentas de centro de ressocialização em Piracicaba. E o Fórum faz ações que incluem palestras, cursos sobre empreendedorismo, liderança. Então, é uma iniciativa super bacana e que está sendo já reconhecida por todo o Estado de São Paulo. Isso facilita muito a sociedade civil ir até a Câmara, dialogar junto com os vereadores e vereadoras que puxam esses fóruns para trabalhar em temas concretos, né, para a melhoria da cidade. Então, esses dois grandes pilares, participação e transparência, têm avanços muito grandes. E, por último, o grande avanço é a educação para a cidadania, né, que é o pilar. E o carro-chefe desse pilar aí na Câmara é a Escola do Legislativo, né, foi criada em 2017.
e promove cursos, oficinas, palestras abertas à população. Então, antes da pandemia era presencial, né, na Câmara. Já dei acho que 2 palestras lá. Gente de uma Flora sempre está presente, sendo dando palestras ou como ouvintes. E a gente fez um mapeamento também, né, da iniciativa. Ao todo, a iniciativa já capacitou, digamos assim, quase 7.000 pessoas e foram ofertados mais de 220 cursos. Pela nossa análise, no ano passado teve uma pequena queda do número de pessoas e de cursos ofertados, a gente não sabe por quê. Enfim, vamos conversar com a vereadora Nancy. Mas eu dei uma olhada no site da Câmara hoje e vi uma matéria que o Conselho da Escola do Legislativo se reuniu e viu que, por causa da pandemia, o número de participantes aumentou tipo, drasticamente. Só no mês de maio foram quase 450 inscritos. Então, como as palestras começaram a ser online a partir de agora, né, por causa da pandemia, teve uma explosão de participantes, muita gente fora de Piracicaba participando, de outros estados. E isso só mostra a qualidade e o esforço das pessoas que estão por trás da Escola do Legislativo em fazer algo realmente de muita grande qualidade e de muita paixão, né? E outro programa que estava sendo desenhado nesse sentido, mas a pandemia do coronavírus atrapalhou um pouco, é o Parlamento Aberto Vai à Escola, que é um programa que já foi desenhado, estava prestes a ser implementado, mas é algo super bacana porque em vez da Câmara apenas abrir as portas, né? Tipo, não sei como é que vocês estão pensando, mas a ideia seria levar vereadores, vereadoras, vocês servidores, para ir nas escolas de Piracicaba, principalmente as públicas, para falar sobre o que é o legislativo, qual é o papel de um vereador, vereadora, o que vocês fazem. E isso é muito relevante, porque quando a gente fala de educação, né, as escolas, as crianças e os jovens geralmente são uma parte importante, né, nesse sentido. Então, vocês estão indo além, né? Em vez de vocês abrirem as portas da Câmara, vocês estão indo ativamente na população que mais precisa ter acesso à informação, né? Então, basicamente, é esse apanhado, digamos assim. Cara, é muito legal todo esse apanhado que você faz, porque você vai falando e pra gente que está aqui dentro vai passando um filme na cabeça, né? O caso do Parlamento Aberto Vai à Escola, não sei se o Bruno de Doné de Oliveira está aqui ainda, ele passou, eu vi que ele entrou, não sei se ele continua, mas, cara, foi uma tristeza tão grande. É lógico que a gente tem que entender a pandemia, é uma situação que vai muito além da gente, mas foi uma tristeza tão grande não poder ter feito o Parlamento Aberto Vai à Escola, porque ele estava já organizado, ele estava com data marcada, com local marcado, com equipe definida. Sabe aquela bola que tá para entrar no gol, é só chutar e infelizmente o jogo acaba antes. Não tem como chutar, infelizmente não deu certo, mas vai dar ainda, cara. A gente tem um otimismo de que isso vai dar certo. Agora, tentando... Aí, ó, o Bruno tá aqui, ó, o Bruno sabe... O Bruno, nós sofremos junto a situação do Parlamento Aberto Vai à Escola. Agora, você deu várias informações, eu queria pontuar alguns aspectos. Primeiro, da questão das informações, né, que é importante. O ano passado a Câmara fez, inclusive, um concurso público, e essa alta de pedidos de informação ela é muito decorrente por conta do concurso. E essa transparência trouxe ainda mais legitimidade à forma de contratação, a maneira como a Câmara está buscando os seus profissionais para trabalhar aqui. E aí, eu queria... lá, ele está comentando aqui, realmente foi uma frustração não podermos concretizar o Parlamento Aberto Vai à Escola. E realmente foi, cara. Então, assim, eu estou citando o concurso porque é um momento de contratação, um momento de você criar cargos no poder público, né? E tem todo um processo que precisa ser transparente. E aí eu queria que você comentasse para a sociedade. É lógico que o índice ali é um índice que vocês apuram. Você entende que o Parlamento Aberto é possível já ver
E aqui também não estou entrando na questão de opinião política, mas enquanto instituição, o quanto a casa, a Câmara de Vereadores tem de melhora na relação dela com o público, com a sociedade de forma geral. Você consegue fazer essa avaliação a partir de tudo isso que você passou, Marcelo? Eu, digamos assim, peguei uma época boa, né, de relação de sociedade civil com a Câmara, porque quando o Renato Morgado, né, e o Bruno Vello contam que eles estão desde o começo do observatório, o diálogo não era... Você já me falou isso, inclusive, né? O diálogo não era tão bom, a gente era visto como... O Renato era visto como uma pessoa que fala da Câmara só para criticar, porque no futuro ele queria ser prefeito de Piracicaba, vereador, tinha essas coisas assim, né? Então, realmente era um diálogo muito difícil. Eu estava conversando com o Bruno Vello uma vez, e ele me falou que tinha não lembro qual foi o ano, mas antigamente na Câmara tinha uma divisória de vidro, né, entre a população e os vereadores. E eu não lembro qual foi o ano que isso foi tirado, mas isso era tipo uma barreira simbólica, digamos assim, né? Tipo, nós versus eles, né? Sociedade civil versus as pessoas que deveriam estar representando a gente, né? Porque eles foram eleitos pelo voto. E aí a barreira foi tirada, enfim, até com uma simbologia também. Então, pelo que o pessoal fala de como foi o processo desde 2012, eu fui trabalhar no Imaflora em 2017. Então, já peguei uma relação muito boa, mas pelo que eles falam de como foi o processo, de todo o diálogo, a relação melhorou, sei lá, 100%, 1000%. E acho que com a coisa do parlamento aberto, né, da instituição do programa, a gente sempre ressalta isso, né? Porque tem algo institucionalizado. Porque eu acho que isso facilita a articulação, e aí acho que você pode falar melhor, né? Em vez de fazer ações pontuais aí na casa, acho que o programa tem algo institucionalizado, facilita a coordenação de vocês aí, né? São vários departamentos, acho que são 8 departamentos, várias pessoas, várias informações, vários dados, e ter algo central, digamos assim, um conceito, uma ideia meio que guarda-chuva, que facilite esse conjunto de ações, e elas vão melhorando ao longo do tempo, que a ideia do programa é esse, né? A relação entre sociedade civil de Piracicaba e da Câmara, eu acho que só tende a melhorar. É importante esse aspecto que você colocou, que é o papel institucional, né? A Câmara enquanto poder público e de que maneira ela se relaciona com a sociedade de forma institucional. É claro que aqui nós temos 23 vereadores, cada um tem a sua forma de atuação, cada um tem a sua maneira de ver as coisas e a Câmara, evidentemente, tem que respeitar a legitimidade de cada um dos eleitos, mas ela tem em si o papel institucional. Eu acho que é importante você ter citado isso, porque a gente consegue mostrar que é algo que, inclusive, foi aprovado, né? O projeto de resolução número 4 de 2019 foi aprovado, inclusive agora ele é institucionalizado na casa. Eu acho que isso que é um ponto muito favorável para o projeto conseguir se desenvolver, não vou dizer à margem, mas de forma paralela às atividades que os vereadores também realizam aqui. É claro que nosso papel aqui também é dar a relevância do trabalho de cada um dos vereadores. Agora, eu só queria fazer alguns comentários aqui que passou, várias pessoas comentando, né? A Poliana Gurgel falou aqui, ó, muito legal, se preocuparem em ouvir quem está do lado de dentro das necessidades especiais, que ela falou da Câmara Inclusiva. Cara, o projeto Câmara Inclusiva, ele foi uma transformação aqui dentro, e agora até eu faço um relato, assim, porque todo mundo que ia acompanhar as pessoas que vinham das entidades aqui para ver os problemas, a gente se encantava com essas pessoas que vinham para cá e tinham uma visão, por vezes ingênua, mas por vezes um olhar que a gente não consegue ver, né? Assim, a gente dentro do nosso dia a dia não tem aquela sensibilidade que as pessoas têm. Cara, foi uma transformação, eu diria até para além do aspecto funcional, assim, até de convivência, né? O dia que eu acompanhei uma das entidades aqui
para olhar a casa, cara, eu saí transformado como pessoa até. Então tem esse papel que eu acho fundamental. E o Rafael Bittencourt, que é jornalista, atua junto ali no Imaflora, ele falou assim, ó, fazer parte dessa história e poder atuar junto ao observatório na área de comunicação é algo que deixa ele e a Cláudia Ascencio, que é a namorada, esposa dele, orgulhosos. E com certeza deixa mesmo, viu, Rafa? Eu também digo a mesma coisa, cara. Para mim é um prazer enorme estar aqui podendo ajudar nesse projeto, nesse programa e desenvolver outras questões. E a Rosa Bezerra está dizendo aqui, muito, muito boas as informações apresentadas a respeito do Parlamento Aberto. A Raquel Soares, que é a nossa estagiária, está falando aqui que o Parlamento Aberto é o nosso filho querido, de fato. E aqui a minha querida chefe Valéria Rodrigues fala aqui, ó, Marcelo, a percepção do observatório nesse período é de que a população ampliou a sua compreensão sobre o processo legislativo. Você acha que a gente pode dizer dessa forma, Marcelo? Eu não sei sobre o processo, né? Porque eu acho que dos instrumentos, de como a sociedade pode participar mais ativamente das decisões da Câmara, eu acho que sim. Porque realmente processos legislativos às vezes são burocráticos, às vezes são complicados, são muito cheios de detalhes, né? Não sei, eu acho que seria até um ponto. Eu acho que vocês já fazem isso, mas eu acho que a gente, como sociedade civil, deveria fazer mais, né? Fazer vídeos mais educativos sobre, por exemplo, quando uma vereadora faz um projeto de lei, qual é o trâmite que isso acontece aí na casa, né? Muita gente não sabe. Como é que rola uma decisão, tem que passar por várias comissões, quando é que não passa por comissão. Então, acho que do processo legislativo, acho que ainda tem um trabalho grande aí para a gente fazer, né? Eu e Renata, a gente fez um curso lá na Câmara dos Deputados em Brasília, que a gente fica uma semana lá na Câmara, só estudando o livro desse tamanho assim, que são as regras de como os caras tomam a decisão lá. Né? É o E o famoso Senado regimento interno. o regimento interno. E o Senado é outro livro, outro curso. É muito detalhe, assim, é muito detalhe. As regras burocráticas, e isso afasta um pouco a população. Né? Às vezes a gente não entende, mas por que tal ação não passou, não foi votada? Enfim, eu acho que a gente precisa, quando fala a gente, é a gente, sociedade civil também, né? A gente precisa dar uma ampliada nessa divulgação, nessa parte de educação cidadã. Mas eu acho que, pelos números que a gente viu, com o aumento da tribuna popular, grande número da escola do legislativo, aumento do número de acesso ao pedido de informação, né, de pedidos da informação, eu acho que a gente pode dizer que, com certeza, a sociedade civil de Piracicaba está participando mais ativamente, né, da tomada de decisão aí da Câmara. Acho que tem... E como ela participa mais, né, ativamente, eu acho que ela cada vez mais tem uma compreensão melhor. Né? Mas esse perfeito. É um trabalho contínuo. Não, perfeito. Até aproveito para convidar, pessoal, a gente tem uma série de vídeos do Parlamento Aberto que chama Proposituras. Está no nosso site, está no nosso canal YouTube, que é explicando cada propositura, como cada uma funciona, as que passam por um plenário, as que não passam, as que precisam ir para a comissão, as que não precisam, as que têm efeito externo à Câmara, as que têm efeito interno. Então já fica o convite aqui, ó, no site da Câmara e no nosso canal no YouTube, que é o Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. A gente tem esses vídeos aí, fica o convite para quem quiser saber mais. O Felipe, antes do Felipe aqui, ó, tem o Marcelo Bezerra, falando, ó, muito boas informações, seu xará, Marcelo Bezerra, parabéns, valeu, Marcelo. E o Felipe Silva, tá aqui, ó, onde eu posso saber mais sobre o Observatório Cidadão de Piracicaba? Sou de outro município, mas gostei do fundamento dessa iniciativa, obrigado, e também tá mandando os parabéns para você, Marcelo. Onde que ele pode saber mais sobre as informações do Observatório? A gente tem um site, né, que é o www.observatoriopiracicaba.org.br. Mas a gente está passando por um processo de atualização do site. Então, atuais,
você pode encontrar no nosso Facebook, Observatório Cidadão de Piracicaba, procura lá. E tá tudo lá. Informações, boletins. Agora tem uma outra questão que eu queria tirar do relatório, cara. Aliás, até fico feliz, assim, até tem uma frase minha que vocês pediram lá para a gente fazer uma frase para mandar. Tem aqui o presidente da Câmara, Gilmar Rota, também comentando, o Renato Morgado também comentando. Inclusive tem a Laila Belix, né, que é lá da cofundadora do Instituto do Governo Aberto, falando o que dá a dimensão do Parlamento Aberto aqui em Piracicaba, até uma dimensão além das nossas fronteiras, uma dimensão estadual, até nacional. Piracicaba foi, inclusive, reconhecida pela Controladoria Geral da União, dentro dessa iniciativa. Então, para nós é sempre um prazer isso aí. Mas eu queria tratar de um assunto que é muito caro a nós, todos, né, pessoas que querem melhorar o Brasil, querem transformar a sociedade, que é a questão da corrupção, cara. De que maneira você acha que a ideia de governo aberto, o próprio parlamento aberto, ele contribui para o combate à corrupção? É claro que ele tem um outro aspecto que não é um aspecto punitivista, é um aspecto de transparência. Queria que você comentasse o quanto isso é importante no combate à corrupção. A gente que trabalha com essa agenda, né, de governo aberto, fortalecimento da democracia, né, a gente considera que quanto menos escusa, menos obscura forem os processos, as práticas, as informações dos poderes, quanto menos isso for escuso, maior é a chance de não ter corrupção, né? Então, se você adota práticas, processos, procedimentos, se você autoriza não, porque aqui no Brasil meio que é obrigatório, mas se você tem um papel de legitimar e, como é que eu posso falar, de concordar com o trabalho de instituições de controle, como são os tribunais de contas, tanto federal quanto estadual. A própria CGU faz esse trabalho, né, a nível nacional, mas tem as controladorias gerais, tanto do estado quanto do município. Então, se os próprios poderes adotarem esses critérios, ações e práticas, como Piracicaba faz, e esses órgãos de controle atuam de forma imparcial, com todo o seu aparato, sua legitimidade sem interferência dos outros poderes, maior é a chance de que, enfim, é meio complicado dizer que vai acabar com a corrupção, né? Mas a gente acha que diminui muito a chance de que práticas corruptivas sejam instauradas, principalmente sejam feitas de forma sistêmica, né, dentro do poder público. Então, a Câmara, por exemplo, todos os processos de licitação da Câmara é público, né, vocês transmitem ao vivo, tem todas as informações de contrato, de licitação. Então, aí tem as auditorias desses órgãos de controle. Então, para ter algum caso aí da Câmara de corrupção é muito difícil, porque todas as informações estão públicas. Tem auditoria de órgãos externos, a população, a gente faz controle social, tem o Observatório Social de Piracicaba, outras instituições. Então, se você dá transparência a isso, é muito difícil que ocorra as práticas, né? E se forem identificadas, aí o ideal é que as próprias casas, né, os próprios poderes tenham mecanismos de punição, né, para quem cometeu. Perfeito. Cara, e assim, aproveitando já quem entrou nesse tema, aproveitar aqui o pessoal que está nos acompanhando, amanhã, inclusive, nós vamos entrevistar uma representante do Ministério Público de Contas lá do estado do Pará, que vai falar sobre fiscalização das compras em saúde em tempos de pandemia. É um assunto muito importante nesse momento, por conta aí da pandemia, da necessidade de compras públicas. E aí eu queria que você fizesse uma análise geral, um pouco já saindo aqui da nossa esfera local. Como que vocês que, né, têm essa pauta do controle social, da participação popular, como que vocês veem hoje a realidade do país de maneira geral, assim? Lógico que nós temos iniciativas, a gente aqui já conversou com representantes do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de Goiás, já falamos, por exemplo, com o Renato Morgado, que hoje está na transparência
internacional, já falamos com o Bruno Velo também sobre no período quando comemorou 1 ano, né, da aprovação da resolução. Enfim, a gente sabe que existe hoje, falamos com o Cristiano Ferri também, que é um dos fundadores, né, do Parlamento Aberto na Câmara dos Deputados. Existe um movimento, quando eu falo movimento, não é um movimento assim organizado embaixo de né, assim, um movimento de ação política, mas um movimento de pensamento em torno de vários órgãos, vários lugares, que trabalha a transparência, trabalha a participação popular. Como que você vê hoje isso em termos de Brasil? Esses movimentos, como que eles estão? Essas articulações parecidas, por exemplo, como o Observatório Cidadão. Você também, dentro do trabalho de Maflora, viaja ao Brasil para outras ações e sabe como isso é complicado em certa medida. Lembrando que algumas ações de controle e fiscalização têm recebido diversas posições aí até de desmonte. Como que você tem visto isso hoje em dia no Brasil, Marcelo? O cenário é bem complicado, né? De várias frentes, digamos assim, desde tentar deslegitimizar algumas legislações de transparência, como foi o caso da própria lei que eu já citei. Estava vendo um artigo aqui que a Laila Bellix foi uma das co-autoras, e o governo, por causa do contexto da pandemia, quis alterar a lei, né? Tipo, mudar essa regrinha que eu falei de que o poder público não precisava ter 20 dias para dar a resposta, poderia não dar a informação e a pessoa não recorrer da decisão. E a gente fez um baita movimento. 3 dias depois, o STF, o Superior Tribunal Federal, acho que foi o Alexandre de Moraes, eu acho, fez a suspensão da liminar da medida provisória. No dia 30 de abril, teve a decisão colegiada, né, suspendendo. Então, a gente sempre tem que estar de olho nessas iniciativas. A matéria aborda o estudo que elas fizeram de que, por causa da pandemia, vários estados, várias capitais já fizeram um movimento para alterar a lei de acesso à informação para pior, né? Então, infelizmente, algumas pessoas, alguns políticos tentam se aproveitar desse cenário que está todo mundo focado na pandemia para acabar ou diminuir com leis de transparência, né, nesse sentido. A gente está vendo aí possíveis interferências do Poder Executivo em outros órgãos, como a Polícia Federal, órgãos de controle. Tem a coisa da Procuradoria-Geral da República, que é amigo de não sei quem, e será que o Judiciário de fato é imparcial? Então a gente vê um cenário de muita preocupação, assim, como a gente tem medo de que as pessoas comecem a desacreditar nas instituições democráticas, né? Seja no STF, seja no Judiciário do Presidente da República, etc. A gente está passando por um processo super delicado, assim. A gente teve um impeachment da presidente Dilma em 2016. Tem uns 30 pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro agora. Então, em um curto intervalo de tempo, talvez o país passasse por 2 processos de impeachment, né? Isso, enfim, mérito ou não, mas do ponto de vista de quem trabalha com a democracia, isso mostra a fragilidade que a gente está passando enquanto democracia mesmo, né? Enquanto sociedade democrática. Isso é muito ruim, isso causa uma série de instabilidades dos poderes, mas acho que a longo prazo, eu penso assim, o meu maior medo é que as pessoas comecem a não acreditar, né, nos processos, nas democracias, na demonização dos partidos políticos, seja ele qual for. Acho que isso é muito ruim, muito ruim. Então a gente sempre está de olho nesses movimentos de retrocesso. A gente sempre faz o que dá. Na coisa da pandemia, a gente tem que fazer tudo online, né? No máximo faz algumas notas de repúdio, etc. Utiliza a mídia para fazer pressão.
A gente sempre dá um jeito para evitar esses possíveis retrocessos, né? Mas é um cenário super complicado, acho que não só no nível federal, mas essa análise da LAI que elas fizeram, mostra também que alguns estados e municípios, infelizmente, já fizeram algum tipo de retrocesso. E como a gente fica muito de olho no federal, né? A gente não tem, às vezes, perna para ficar avaliando estados e municípios o tempo todo. Você tem milhares de municípios. E aí, falando da corrupção, né? No nível federal, a gente tem muitas instituições, processos, todo mundo fica de olho, a mídia. Mas eu acho que o grande, enfim, pela pouca experiência que eu tenho, acho que a grande parte da corrupção, de desvio de verba, ocorre em municípios de pequeno porte no interior, sei lá, do Nordeste, na Amazônia. A gente vê muito casos nesse sentido, sabe? E são municípios que a gente não tem uma sociedade civil tão forte para ficar pressionando, avaliando. Ou se tem, como é o caso da Amazônia, que uma Flora tem uma baita experiência, a gente tem equipe lá, as pessoas são ameaçadas de morte, sabe? É isso. Ano passado eu fui para a Amazônia começar a ter uma conversa para instaurar um observatório cidadão lá, mas é óbvio que a gente... a primeira coisa que a gente fala é isso, né? Tipo, como é o grau de violência aqui contra as pessoas, contra os ativistas, né? Então, é muito fácil para a gente ter uma iniciativa dessa aqui em Piracicaba, mas a gente sabe que o Brasil é muito diverso, tem várias realidades, né? Infelizmente, tem uma realidade em alguns lugares que coloca em risco a vida dessas pessoas que fazem o que a gente está fazendo aqui, né? Realmente é uma realidade aí, infelizmente, uma realidade do Brasil. E me fez lembrar, inclusive, aquele termo, né, é o que a gente chama aí de faroeste caboclo, né? É uma coisa realmente complicada, né, da gente imaginar que o Brasil é grande, é diverso, muitas desigualdades, então você não consegue ter, embora a gente tenha uma lei que é federal, que é a LAI, né, que é a Lei de Acesso à Informação, você não tem ela estabelecida, porque ela precisa de instrumento para funcionar. Não adianta nada a lei ser feita para não ter como funcionar. Marcelo, nós estamos com 57 minutos já aqui da nossa live, cara. Já vou dando os finalmente aqui, agradecer você imensamente por trazer todas essas informações, pelo trabalho que vocês desenvolvem no Observatório, no Imaflora, e, cara, agradecer imensamente aí a parceria e pedir, claro, que vocês continuem aí nos fiscalizando para que a gente possa melhorar aqui, porque o nosso objetivo é levar cada vez mais informações e mostrar que a Câmara está do lado aí à disposição da sociedade para a gente poder melhorar o que a gente pode dentro da nossa cidade. Então, muito obrigado pela sua atenção aí e por ter ficado quase uma hora aqui conversando com a gente, viu? Obrigado, Eric. Eu que agradeço aí. A gente tem um super prazer de trabalhar no Observatório, né? Dentro do Imaflora. É um prazer imenso. A gente está avisando aí em primeira mão a vocês. A gente está fazendo um boletim especial, outro boletim especial, mas sobre transparência de dados da Covid em Piracicaba. Fiquei ontem à noite escrevendo, hoje à noite, depois daqui, vou continuar escrevendo. E a gente espera que próxima semana a gente publique, né? Então, a gente está super preocupado com essa situação na cidade e acho que é o papel nosso do Observatório enfim, fazer jus à nossa atuação, né, no município. Então, no pior momento, desde que o Observatório foi criado, né, na cidade, a gente tem que fazer algo para qualificar o debate público, né? Então, a gente espera que próxima semana, se der tudo certo, a gente lance. Só para terminar, 2 avisozinhos, porque 2 organizações nossas do Observatório estão fazendo campanhas de arrecadação. A Pasca vai fazer dia 5, sexta-feira, um drive-thru musical do bem, lá no estacionamento da Pasca, na Avenida Independência 1146, das 14 às 17 horas, que é uma campanha de arrecadação de alimentos, produtos de higiene, vão ser destinados às famílias assistidas e para o Banco de Alimentos do município. Então, quem puder dar uma ajuda nesse sentido, é super válido. E a CASV, que é a ONG que faz parte do Observatório também, que trabalha com a pauta LGBT, né, está o dinheiro para manutenção das suas atividades. Eles confeccionaram máscaras e
também Marmitex, junto com a Caritas e com o César de Piracicaba, durante essa pandemia. Então, apesar das dificuldades, estão trabalhando. Eles estão fazendo arrecadação, vendendo um livro chamado Homofobia para Além das Aparências, do professor Marcelo Rezende. Cara, vai desligar aqui. Desculpa, vai desligar aqui, mas o Casvi também